Muito bem, senhoras e senhores, mais um episódio do Caio na Real Podcast, o seu podcast sem roteiro, sem juízo, sem nada. Censura. Sem censura. Censura eu não sei, porque hoje vivemos tempos difíceis, né? Quem sabe não estaremos aqui daqui 1h30, porque talvez alguém nos mate, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Hoje eu tô com um convidado muito especial, Lúcio Uebra. Ele é neurologista, pesquisador, médico do sono, assim como eu, e foi um cara que me ajudou a escolher a medicina do sono, e me sinto muito honrado em tê-lo aqui, viu? Muito obrigado, muito Eu também obrigado. fico muito honrado com o convite. E o engraçado é isso, né? Que a gente teve esse contato lá no início, É, antes até de você começar. E depois, na verdade, a gente teve pouco contato até agora, que talvez pois é, seja o momento que a gente vai ter uma troca maior. pois é. E eu te chamei, Lúcio, porque eu tenho te acompanhado nas redes sociais há um tempo e você gosta muito de arte. Você tem um Instagram fantástico, que é o arroba sonolúcido, Aham. e você fala muito da arte clássica, né? De uma forma muito acessível. Exato. Fala um pouquinho sobre o seu Instagram. Bom, então qual que é a história desse Instagram? Esse Instagram é recente, surgiu ali em janeiro de 2020. E na verdade surgiu, ele eu acho que teve um início ali antes de existir o perfil. Tá. No meu próprio Instagram pessoal, de vez em quando eu postava alguma coisa, e aí eu percebi que talvez seria interessante ter um Instagram só para isso. Então assim, começou muito com música. Então Tá. assim, era um período que eu estava fazendo mestrado, eu fiz o mestrado com pacientes com narcolepsia, estava muito envolvido com aquilo, e um dia eu ouvi uma música, até uma música francesa, eu estudo francês, gosto muito de música Aham. francesa, até para treinar ali, e eu vi uma música de um cantor francês que eu gosto, chama Renan Luce, e é uma música que chama Monsieur Marcel. E ele conta uma história de um coveiro que é narcoléptico. E era, assim, uma situação meio absurda, e eu Interessante. pensei: "Cara, tem uma música sobre um coveiro narcoléptico". Falei: "Ah, quero compartilhar isso", aí postei no meu Instagram pessoal, achei assim: "Ah, todo mundo vai achar super interessante", como alguém que está É. fazendo mestrado em narcolepsia achou. Só que, assim, foi um verdadeiro fracasso ali, 3, 5 curtidas, menos do que qualquer selfie. Eu fiquei naquela: "Ah, nossa, me parece tão interessante isso", assim, uma música falar sobre narcolepsia, que é um distúrbio do sono raro. Sim. E aí eu fiquei naquela: "Será por que, assim, as pessoas não se interessaram tanto?". Bom, mas aí segui nessa, de vez em quando surgia, ouvia, assim, por acaso, alguma música que falava de alguma outra coisa, de sonambulismo, de Aham. insônia, aí postava também, e era a mesma coisa, assim, poucas curtidas. Aí comecei a pensar: "Será que é por conta do meu gosto musical?", porque as pessoas não conhecem muito Renan Luce, as pessoas não era assim. Não é tipo Anitta, né, É, que as exato. pessoas ouvem, assim, Então tá. assim, comecei essa crítica, assim, talvez seja não do post em si, talvez Aham. seja das músicas que eu escolhi, até música em francês, então fiquei nessa. E aí eu comecei a buscar músicas mesmo, Tá. do tipo, vamos ver o quanto tem de música que fala sobre alguma coisa relacionada ao sono. Aí fui nos mais clássicos, música brasileira, bom, os grandes sucessos mundiais, e comecei a colecionar isso. Nem sempre postava, mas comecei a colecionar. Hoje eu tenho uma playlist com mais de 215, acho que 215, 220 músicas, Só de que que tem que aborda o sono em algum que momento aborda o sono ali. em algum momento. No início eu buscava assim, no título tinha que ter alguma palavra Hã, relacionada com sono. tá. Sonho, sono, acordar, dormir, É e que nem quando você depois vai pesquisar artigo, né, você vê é, pelo título, assim. você vai ali e É. depois você vai abrindo, e aí eu comecei, assim, que você extrapolava e entendia que falava sobre o sono, e aí fui colecionando. E aí, nisso, amigos me mandavam indicações e tudo, e fui tendo essa playlist cada vez maior. Bom, aí chegou 2020 e tinha estava aquele período daquele boom do Instagram profissional. Aham. Então, não existia um médico, assim como não existe hoje, que não tem um perfil profissional. Então,
tinha aquela demanda, assim, e eu ficava na dúvida, será que eu posso ter um Instagram profissional? Ficava com um certo receio de como me mostrar. Uhum. Bom, eu tinha certeza que eu não faria um TikTok. Aqueles Então dilemas psicanalíticos, né? exato, assim, e eu não sou uma pessoa muito do vídeo, do Aham, áudio, eu gosto muito de foto, muito de imagem estática, aham. e eu pensei que talvez não teria ali uma grande busca, não seria muito meu perfil, mas eu tinha essa situação mal resolvida das músicas que ninguém curtia, e aí foi quando eu tive essa ideia, assim, de fazer um perfil que era sobre essa relação de sono e arte, Uhum. e que, de certa forma, eu compartilhava um pouco de conteúdo Tá, técnico, científico, mas que era um pouco subliminar e que eu não me expunha muito. tá. Então, por muito tempo, eu mal parecia. Às vezes, alguns amigos até me perguntavam: é você o sono lúcido? Porque ficava um pouco ali implícito, Aham. mas foi essa minha estratégia de ter um Instagram profissional. E que na verdade é E ficou pouco muito profissional e e tem ficou muito essa muito relação. bom, e ficou muito Obrigado. bom, porque assim, eu tô no marketing digital sem saber Aham. desde 2016. E aí, aos poucos eu fui me achando ali na telinha, né, vamos dizer assim. Uhum. Mas até hoje eu tem dia que eu não quero abrir esse negócio aqui, É, pelo é. amor de Deus, isso aqui é um buraco negro, né. Exato. E E vira muito trabalho, né. vira, mistura. E eu acho que você achou uma linha ali de produção de conteúdo muito bacana que as pessoas se identificam e é aquilo que a gente estava conversando aqui fora, número de seguidores, essas coisas não interessa muito, né. Exato. Os próprios profissionais de marketing digital, né, esses caras grandes aí que inventaram tudo isso, eles falam: "Mano, não adianta você ter 30.000 pessoas, sendo que você Poucas 5 interagem, né. consomem, né". É. Ontem nós estávamos conversando no WhatsApp, para confirmar aqui hoje, e você me falou o seguinte, como é que eu Caio, como é que eu vou no seu podcast, né, como é que eu vou ele perguntou, gente, como é que ele viria vestido para cá. Olha a preocupação, olha a finesse desse convidado, tá aqui de terno, elegante. Nada. Mas você tem um lado geek, e Exato. você falou assim pra mim: "Eu acho que a medicina não está preparada para me receber, né, do lado geek". Então qual que é a história aí? É que na verdade, assim, é a história do tímido, né, o tímido já É. quer se precaver, o tímido ansioso, então assim, já me sabendo ali como me comportar, então era a história de vai ter vídeo, vai ser áudio, até pra saber já ali como já vir preparado para um comportamento ali esperado. Mas tem um pouco disso mesmo que acho que quando a gente conversou a primeira vez sobre esse convite, aí você falou assim: é sobre mostrar quem é você, então, assim, para você se sentir como é você. E na verdade, assim, a medicina, ela tem um pouco disso, né, assim, existe uma certa padronização do que É, as pessoas esperam do médico. Então, aí você até falou: "Ah, vem como você se sente confortável". Eu falei: "Ah, é, não vou com certeza, porque eu vou estar entre trabalhos e não vim aqui com a camisa de super-herói, do aham. Flash, do Aquaman, então". Mas tem um pouco disso que eu noto realmente, assim, existe a gente vê na rua, a forma que a pessoa tá vestida, a gente pensa: "Esse cara é médico". Porque existe ali o sapato do médico, ali a Aquele camisa suéter com a gola aqui pra fora, ele é médico. sempre É, num tom é, azulado, então é, existe esse padrãozinho do é. médico. Mas eu vim com uma meia de gamer, uma Olha mesa só, do Pac-Man. do Pac-Man. Porque é a minha estratégia, às vezes, Tá. assim, quando realmente precisa de manter esse padrãozinho, É, de se vestir do médico, pelo menos a meia ali mantém a minha essência, entendi. geek, nerd, então eu gosto disso. Mas eu vejo, a gente conversando sobre isso, assim, era uma coisa besta sobre se vestir, mas eu vejo isso num padrão até mais amplo, assim, num aspecto bem mais amplo, que eu estava refletindo sobre isso esses dias, sobre como as pessoas têm a visão do médico e como, na verdade, o próprio médico tem a visão dele mesmo, e ele fica muito preso dentro da É, medicina e não se mostra muito fora.
Bom, eu trabalho num hospital grande e tem uma publicação, não sei se é mensal, bimestral, que eles trazem sempre assim, algum médico contando sobre algum hobby. Tá. E assim, em geral são hobbies que são tão banais que eu penso assim, nenhuma outra profissão teria uma chamada dessa. Olha o que essa pessoa faz fora do hospital. É. Então existe muito isso, assim, do que o médico faz fora do hospital e às vezes era, sei lá, fazer trilha, Como se o médico fosse uma nadar. entidade diferenciada, né. Exato, Você que não não tem isso. tivesse Olha o que o vida, né. administrador de empresas faz fora da Exato. empresa, né. Ninguém se Ninguém preocupa fala. em saber É, isso. E é. o médico, existe isso, assim, quem é o médico ali fora do consultório. É incrível. Então E assim, o lance que me chama a atenção em você é que você tem essa cultura geek, né, muito bem estabelecida na sua vida, só que o sono lúcido você traz coisas da arte é. clássica, que aí eu fiquei Então, pensando, falei: "Cara, o Lúcio tem esse contraste, é interessante isso". mas aí já entra uma coisa que bom, voltando lá na história, Uhum. quando eu criei o Instagram, ali eu pensava assim: "Ainda é muito pra mim, Tá. ainda é aquela frustração das curtidas que eu não tive quando eu postei no meu perfil". Então ainda era muito assim, o que eu queria mostrar. Mas uma vez que você cria algo para isso, você já começa a pensar no público-alvo. Tá. Então, assim, já começou a ter uma ideia de que, bom, não estou fazendo só para mim mais. Então, Uhum. estou fazendo porque eu sei que pessoas podem se interessar. E, assim, naturalmente a gente gosta daqueles likes. Então, assim, você espera aquilo, você começa a fazer pensando nesse retorno. Então eu já comecei a ter um pouco de cuidado com o que eu postaria, Tá. pensando no tanto que isso atingiriam outras pessoas. Bom, e aí, eu tento ser diversificado, mas muitas vezes eu posto também de acordo com o que eu sei que já dá um público Uma maior e liga. que as pessoas têm mais interesse. Entendi. Então, tem conteúdo que ainda é pra mim, assim, que olha, eu sei Pra que alimentar o seu ego. eu sei que tem pessoas que, assim, não vão se ver ali naquele post, não vão entender alguma referência, mas é algo que eu gostaria de compartilhar. E tem outros que, bom, é do clássico, eu sei que as pessoas também esperam isso, Aham. então eu tento diversificar, mas tem um pouco disso, assim. Eu gosto de arte clássica, gosto de pintura, gosto de música de forma geral e tudo, mas, às vezes, eu tenho esse controle ali de que: "Olha, agora, é público, não é só para mim mais, não é só uma brincadeira", então eu tenho um certo cuidado na seleção. Então tem vários jogos que Sim, eu já tenho ali o post pronto e que, às vezes, eu falo: "Nossa, eu acho que as pessoas nunca jogaram isso, talvez não sim, tenham interesse sobre isso", aí eu fico segurando alguns posts assim. Então tem um pouco disso, assim, tem muito ainda é pra mim, muito, sim. assim, é do meu interesse, mas tem um pouco que agora passa a ser pesquisa, Tá. passa a ser uma busca, buscando realmente o engajamento, que as Sim. pessoas tenham interesse. Mas você sabe que tem uma coisa que eu tenho aprendido muito, né, nesse lance do digital, que hoje virou um trabalho para mim. Quando você levanta uma bandeira, por mais que você ache assim, cara, ninguém vai ver isso aqui. Vai. Porque assim, quando você levanta uma bandeira, quando você realmente mostra a sua cara, um monte de gente vai sumir, porque Uhum, sim, elas vão falar, cara, esse cara aqui, né, foda-se. Mas, ao mesmo tempo, vai vir uma galera muito, exato, muito fiel, né, que gosta, por exemplo, da arte clássica, do jeito que você escreve. Porque, de fato, não é algo que, assim, todo mundo vai se interessar. Não. Acho que é a grande massa mesmo, não vamos ser hipócrita aqui. aham, É o TikTok, sei lá, uma coisa mais superficial, não sei, não quero ofender uhum, ninguém, porque eu acho que superficial é um conceito muito relativo. Mas é isso, quando você levanta uma bandeira e se permanecer fiel naquilo, eu acho muito, muito bacana. é. Mas da onde veio esse interesse pela arte clássica? Assim, sabe o que eu percebo, Lúcio? Que o neurologista e o psiquiatra,
eles têm algumas coisas em comum. Sim, sim. De vira e mexe, É, são pessoas que têm ali interesses por coisas muito mais clássicas, né? De cultura mesmo. Explica pra mim da exato. onde veio isso. Bom, eu também tenho essa percepção, assim, que bom, isso é muito claro, né, existem os perfis de profissionais, Uhum, então cada profissão existe um certo perfil, igual a gente tá sim. falando, o jeito do médico vestir É. é reconhecível em qualquer lugar. E existe dentro da medicina, um perfil de cada É. especialidade. Então, assim, isso é muito nítido para mim. Quando eu entrei na residência de neurologia, eu vi isso, assim, que os meus pares eram muito parecidos, assim, me identificava muito. Até me identifiquei muito mais dentro da neurologia do que dentro da medicina. Então, Tá. assim, dentro da neurologia eu me senti muito mais dentro de um grupo ali de pessoas, com interesses mais próximos do que dentro do grupo grande da medicina. Uhum. E existe isso, assim, existe esse interesse. Eu acho, eu não sei de onde vem, assim, Tá. eu não sei de por que, talvez o neurologista, o psiquiatra tenha um interesse maior sobre isso. Mas tem algumas coisas que eu já vi e que talvez tenham a ver. A neurologia, na verdade, é uma especialidade, assim, que existe uma grande neurofobia. Então, quem não é neurologista tem medo da Não, neurologia e, não assim, põe a mão, né? não é, assim, simpatizante, É. assim. Quem não gosta de neurologia, quem não é neurologista não é nem simpatizante, ele fica um pouco distante. Até o próprio psiquiatra, assim, É. sendo uma especialidade mais próxima, o próprio neurocirurgião ali, que é muito próximo, neurologia e É. neurocirurgia. Bom, se vê um caso puramente neurológico, ele já É. vai deixar para o neurologista, já vai empurrar para o neurologista. Então existe esse conceito mesmo na literatura científica de neurofobia. Uhum. E isso, assim, a gente vê muito na prática, em todos os sentidos, assim, bom, um colega no pronto-socorro atende um caso, acha que pode ser neurológico, ele já tem medo e já Sim. pede avaliação. A triagem da enfermagem, ela já, tende a urgenciar todo caso neurológico. Aham. Então, assim, ela pode ter certeza que é um caso simples. Assim, viu e, assim, não me parece nada grave. Mas, por ser neurológico, ela sempre vai urgenciar, vai ter Uhum. aquele receio, vai compartilhar: "Olha, tô encaminhando esse caso, mas não sei". Então, assim, existe essa neurofobia. Uhum. E uma vez eu vi um artigo, isso eu ainda estava na residência, que falava sobre a neurofilia. Tá. E que é uma questão que, assim, a neurologia, é a especialidade que mais tem publicação científica, até mais do que a Olha só, não cardiologia. sabia. Ela De tanto volume, produção né? de volume, Produção científica, é, volume, tá. tanto de volume de casos clínicos, Tá, de, descrição de casos, até tá. porque a neurologia tem muitos casos raros, Sim, então ainda tem muita coisa que é desconhecida, quanto também de livros técnicos, então, assim, é a especialidade que tem mais livro técnico. Nesse artigo que eu li sobre neurofilia, falava também que é a especialidade que tem mais episódios do House. Então, é assim, verdade, é verdade, é é verdade. uma especialidade É, que é fotogênica, é, que é muito relatada, assim, sim, tanto no meio científico, e aí tanto, que é o ponto que eu ia chegar, na arte. sim. Então tem muito isso, assim, sobre a representação de doenças neurológicas. Então todo mundo que tem um interesse por neurologia acaba que é apresentado em algum momento a Oliver Sacks, que foi um neurologista que Incrível. é um grande escritor e que tem, uma série de livros que a maioria são relatos de casos, experiências É. da vida dele, e que, assim, eu acho que é a primeira exposição do neurologista com esse mundo literário e essa interface entre a literatura Uhum. e a especialidade médica, né, então a literatura ali é a ciência. E aí eu acho que é a iniciação do neurologista nessa interface entre a ciência, entre a medicina e a arte. E bom, na verdade a gente vê muito isso, então tem É, muitos filmes sobre, bom, Alzheimer, sim. Parkinson, isso é muito presente. Bom, e tem uma questão que o neurologista também é ali dentro daquele perfil dos estereótipos das especialidades, ele tende a ser um cara que é mais estudioso, mais nerd, mais geek, É, então ele tende a ter esse perfil. sim, E sim, assim, é taxado também de ter esse sim, perfil. sim. Todo piadinha sobre neurologista, ele é o nerd ali da É, da 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 turma.
Bom, e no Congresso Brasileiro de Neurologia, que na verdade ele copia um formato do Congresso Americano de Aham. Neurologia, o grande momento do congresso é uma disputa entre grandes neurologistas, assim, bem conhecidos, que chama bom, no Congresso Americano chama Neurobol, Tá, e que é um grupo de neurologistas que estão competindo, sobre um quiz de generalidades. tá. E muitas vezes eles usam essa interface entre a neurologia e a arte. Então coloca lá uma escultura de Davi que tem o polegar ou tem o dedão do pé para cima, Tá. e aí pergunta: "Ah, qual o sinal neurológico?" Aí o sinal de Babinski. Então É. assim, essa é um pouco cultivado isso dentro do meio da neurologia. Então Olha assim, só é que muito bem legal o visto congresso isso. de neurologia. Fica aqui o convite. Quando que é o próximo, o brasileiro? O próximo brasileiro é no fim de setembro, Fim de setembro. aí vai ser É. em Fortaleza. Fortaleza. É, Fortaleza. assim, não espere uma grande festa. Tá. Não é o perfil do É, neurologista, assim, grandes festas no congresso, grandes é. eventos com cantores bem conhecidos, mas tem essa diversão Sim. que é aqui chama Neurocopa, que Uma é essa diversão nerd. competição exato. Neuroball, nos Estados Unidos, né? Neuroball, Por conta do do Super Super Bowl, Bowl, do né? futebol americano. E Você aqui é falou. Neurocopa. É Neurocop. Você falou do Oliver Sacks, que incrível, né? É, Uma exato. pessoa que eu li o Alucinações Musicais e li o livro que ele escreveu no leito de morte, que agora eu esqueci o nome, que é É, tem Gratidão, eu acho. isso. É super curtinho. Eu gostei mais desse do que do Alucinações Musicais, porque é um É, tapa na cara esse é. livro, né? Quando ele tava morrendo Essa e consciência da escreveu. morte, né, Incrível. da finitude, realmente Incrível. é E é um interessante. cara que viveu a neurologia raiz, né? Na Sim, década de 50, ali em Nova York, atendendo pacientes com Alzheimer e outras é. doenças neurológicas. O Freudão, nosso querido Sigmund Freud, era neurologista, É, né? tem E essa questão, né, da neurologia e psiquiatria, é, né, que ali tem uma origem comum, né, que sim. ali, Por eh, que você acha que a gente brigou? acho que veio de Charcot, né. E na Aham. verdade é uma independência da neurologia. É, A gente tem o Charcot como o pai da neurologia moderna, então ali é uma história que começa ali no início do século XX, em Pitié-Salpêtrière, uhum, em Paris. E é um momento em que o Charcot define: "Olha, existe doenças, que têm um cunho da saúde mental e sim, existem doenças que, na verdade, têm ali um substrato orgânico, sim, que tem uma disfunção cerebral". E aí teve essa grande separação. sim. Bom, surgiu muito com a histeria, né, então muitos estudos da Uhum, histeria, e o Charcot, assim, ele foi o grande pai da neurologia, porque ele foi também o instrutor, tanto sim. de Freud, Babinski, grandes neurologistas ali daquela época. Então grandes neurologistas da Europa iam para Uhum, Paris para ter uma formação ali com o Charcot. E depois Charcot foi muito para essa área, do psicossomático. sim. E aí ele já começa a ser criticado pela, a recém-criada sociedade de neurologistas. Isso que é interessante, né, e É, foi o mesmo trajeto que teve o Freud. Então o Freud já é um discípulo dessa fase tardia sim. do Charcot, em que na verdade ele já distanciava da neurologia mais orgânica, apesar dele ter sido ali a ruptura É. entre a neurologia e a psiquiatria, então ter definido ali, bom, as doenças com substrato orgânico, separado da saúde mental, mas depois ele trilhou muito mais para essa área da psicossomática, e aí foi que ele, influenciou tanto o Freud. É. Mas você sabe que eu acho que essa separação, ela não é, se você lê bem o Freud, no final das contas a cabeça tá grudada no corpo, né. Exato, é. Ele em vários textos dele, ele ressalta que sim, é algo do cérebro, Sim, mas é diferente, do jeito que a neurologia clássica, exato. biológica, orgânica, sei lá, encara, né, as questões, É, né. ele ainda tinha aquela alma de neurologista, É, né, então, é, assim, ainda acreditava que realmente o cérebro produz tudo isso. sim. Eh,
Bom, mas ele foi muito criticado, né, então, Muito. assim, difícil Eu acho que ele só publicar não eu acho que ele só não cientificamente. morreu porque tinha uma boa condição econômica, né, É. e tinha todos os pré-requisitos para você ficar vivo lá no início do Bom, e século XX. até sobre isso, É. essa história de Freud, até tem uma indicação aqui, Aham. que é uma peça que é derivada de um livro, é uma peça que eu acho que está em cartaz ainda, que é A Última Sessão, que é uma conversa entre Freud e C.S. Lewis, Tá. que é o autor de As Crônicas de Nárnia. Uhum. E eles conversam muito sobre a existência de Deus. Uhum. E, bom, é um texto, na verdade, ficcional. Hã. Eu acho que não teve esse encontro, né, de Freud e Uhum. C.S. Lewis, mas eles eram contemporâneos, então, Sim. assim, é algo que poderia ter acontecido. E a peça traz um diálogo em que Freud, na verdade, é o cientista ali, é a voz da razão, Uhum. e C.S. Lewis apesar de ser um escritor, ele é quem, defende mais um lado religioso. Tá. Então, tinha uma vivência religiosa maior. E aí é sobre isso, assim, esse debate sobre a existência de Deus, sobre a espiritualidade. E nessas apresentações, um dia da semana, eu acho que na sexta, tem tido discussões sobre esse tema. Com o E público? com o público, Tá. os atores e, em geral, tem um convidado Uhum. que, na maioria das vezes, é alguém da psicologia, Sim. estão ali defendendo um pouco o lado de Freud, e alguém ali da religião, Uhum. ali defendendo essa área mais teóloga. E é bem interessante, assim. E, bom, e eu fui em uma dessas apresentações, Uhum. fui um dia da discussão. Bom, e apesar de tímido ali, levantei a mão. Você brigou com alguém? Não, não, saí ileso. Mas na verdade, assim, o que fica claro, bom, eu não sou um grande estudioso de Freud, li Aham. pouca coisa, assim, mas o que me fez pensar é que, apesar de Freud ali ser a representação do lado racional, ele tem um lado, da Sim, espiritualidade muito grande. sim. Então, assim, ele, na verdade, nessa divisão entre o cérebro orgânico e mental, não deixa de ser um paralelo sobre o corpo e a alma. Então, Aham. assim, eu acho que ele foi, assim, quem defendeu muito isso, assim, É. de ter um lado mental separado um pouco do cérebro orgânico e tudo. Então, assim, não deixa de ser um lado espiritualista, Uhum. apesar de não estar vinculado com a existência de Deus. Sim. Então, eu fiquei refletindo sobre isso, assim. Porque nesse momento de pensar que existe uma mente, de certa forma pensar que existe também uma alma. Sim. Aonde é essa peça? Então, eu assisti, no Teatro Vivo, mas eu acho Tá. que mudou, acho que tá no Teatro Porto. Como é que chama mesmo? A Última A Sessão, Última Sessão. Ainda está em cartaz. ainda está em cartaz. O Vou ver. livro é baseado num livro, que eu até li o livro, mas agora eu não sei o nome. Tá, Mas, talvez sobre tá, deuses. tá. E é isso, essa é uma discussão entre Freud e Lewis, Uhum. ali no período da Segunda Guerra, Sim, e sobre a existência de Deus. E sim. Freud já estava no fim de vida, É. eu acho que ele teve um câncer Ele de teve boca. câncer de boca, fez diversos É, procedimentos e aí acabou falecendo até tardiamente para a época, 80 e poucos anos, exato. né. E aí ele estava com qualidade de vida muito É, ruim, é, ali já com câncer de boca, numa fase terminal. E é sobre isso, assim, sobre essa legal. conversa, se existe mesmo Deus, qual o papel do Deus ali naquele momento de crise que era a Segunda Sim. Guerra Mundial. Você acredita em Deus? Bom, eu acho que eu sou como Freud, assim, eu tenho um lado Hã, espiritualista, mas eu não tenho uma crença religiosa. tá, Eu sou uma pessoa até interessado em religião, mas um interesse cultural. tá. Então, até postei isso também é uma coisa que aí é sobre o que a gente conversava, sobre, a pesquisa e o cuidado que você tem quando começa a postar, quando você tem um público-alvo. Uhum, Então, assim, eu já pesquisei várias coisas relacionadas à Bíblia cristã, tá. relacionado com sono. E às vezes eu fico ali
com a mão cheia de dedos sobre como postar isso. Tá. Se talvez seria um pouco herege, se seria, sei lá, julgado de alguma forma, como seria recebido isso. Uhum. Mas, eu gosto, das religiões como cultura. Então, Sim, assim, eh, eu gosto de quadrinhos, eu já li tá. alguns quadrinhos sobre Umbanda, Uhum. então, ali a personificação dos orixás, tudo aquilo. Então, assim, gosto de A religião, de certa forma, moldou, né, a espécie humana, né, em vários exato, é uma aspectos, influência né. muito grande, né. É, Então, assim, bom, eu acho que nem todo mundo aceita isso, trazer a uhum, religião como uma cultura, né, sim, trazem como algo separados, mas como uma manifestação cultural, é uma manifestação cultural muito antiga e que, exato. na verdade, é uma reexposição, né. Então a É. gente, por exemplo, a Bíblia cristã, a gente é o mesmo formato que é exposto por milhares de anos. É o Então livro mais talvez um dos mais antigos, né, exato, do exato. mundo, né. Então é uma cultura que é reexposta no mesmo formato ali, persistentemente, como se tocasse a mesma música há tanto tempo, né. É. E a igreja, né, a igreja católica, por exemplo, ela é responsável ainda hoje por zelar por muitas obras de arte, né. Você vai na Basílica de São Pedro, eu fiquei impressionado com aquilo lá, É, né. Você pode ser católico, evangélico, espírita, aquilo lá é uma é, coisa, eu acho que transcende muito, assim, exato. que time que você torce, E até né. a arquitetura, né, são É. prédios incríveis, É, assim, é muito bonito de ver, é. grandiosos e tudo. E, assim, existe uma questão também que eu penso muito dessas grandes igrejas, católicas, é que elas são o centro da cidade. Então, assim, a É, cidade é construída a é, partir dali. Então, bom, a gente estava conversando um pouco antes aqui sobre a gente vir do interior, é. e no interior existe isso, assim, o centro é ali em torno da A igreja. matriz. É, então tem muito isso, assim, independente da sua religião, é muito ainda em torno ali da É. igreja. Você Então, nasceu aonde? bom, eu sou do leste de Minas, Tá. quando eu diviso com o Espírito Santo, tem gente até que reconhece esse sotaque, fala que eu tenho um sotaque Minas meio capixaba. Oriental. É, é ali quase capixaba. Aham. A cidade chama Manhuaçu, mas Manhuaçu. Manhuaçu é uma cidade um pouco maior, então tem uns 40, 50 mil habitantes. Tá. Aí tem várias pequenas cidades em volta. Eu nunca morei em Manhuaçu, mas era ali o polo ali da minha região. Então, assim, Uhum. fazia curso de inglês Tá, lá, convivia muito lá, primos lá e tudo. Mas eu cresci numa cidade chamada Matipó, tá. que é uma cidade ainda menor, tem uns 17 mil habitantes. E ali eu vivi até os 14 anos. E aí, a partir Hum, daí, eu comecei minha peregrinação para estudar, assim. tá. Então saí cedo de casa, minha cidade era pequena, não tinha só ensino público, na Uhum, verdade, e era um ensino público, que, assim, eu acho julgo até que talvez seja de boa qualidade, uhum. mas ali não tinha uma grande, possibilidade para crescimento. Tá, E aí, com 14 anos, eu fiz um vestibulinho para uma escola federal. tá, E aí eu fui para uma cidade um pouco maior, mas ainda pequena, menos de 100 mil habitantes, que chama Viçosa, que tá. tem uma universidade federal. Federal de Viçosa. Aí eu fiz o ensino médio dentro de um colégio federal, dentro da Tá. Universidade Federal. E ali, aí até voltando lá numa pergunta que talvez não ficou tão bem Hum. respondida, quando foi o momento ali que eu conheci as artes e Hã. tudo. E aí foi nisso. Essa mudança dessa cidade pequena, Matipó para Viçosa, aqui também é uma cidade pequena, mas era uma cidade universitária e, Sim. bom, eu estava sozinho, sem os meus pais, fui para estudar e, assim, onde eu, não tinha amigos e todo mundo que eu conhecia, ou a grande maioria era de fora também. Então, Tá. assim, era um clima muito universitário ali para alguém que tinha 14 anos. Fui morar numa república e tudo. E aí foi um momento, assim, que eu tive a cabeça abriu, assim, Uhum. é um grande divisor de águas, assim, na minha vida. Sempre que alguém pergunta, assim, a minha trajetória, eu não consigo não falar disso, do ensino Uhum. médio, porque para mim foi uma grande mudança mesmo. Então, até ali, bom, não sei se é uma questão inerente da idade, mas até ali nunca tinha pensado em profissão, nunca tinha projetado muito para Uhum. frente.
tinha ainda uma visão muito infantil de tudo, e ali eu tive que amadurecer, até por estar sozinho, morando Hum, longe dos pais, conhecendo muita gente e tudo. Bom, e esse colégio, quando eu fui, bom, eu vinha dessa escola pública, de uma cidade pequena, e que, assim, sempre fui muito estudioso e que, bom, eu não tinha grandes desafios, uhum, sabe. Bom, ia sempre muito bem, achava tudo muito fácil, e quando eu fiz essa primeira prova, foi a primeira vez que, assim: "Olha, eu estou me testando de tá. verdade". Minha mãe tinha certeza que eu ia passar, eu, assim, super ansioso, achava que não ia dar conta, até por conta disso, de uma cidade pequena. E aí passei, até passei bem colocado, mas mesmo passando bem colocado, assim, não passei, eram 160 vagas, eu lembro até hoje, eu passei em 49º. E assim, eu, como muito ansioso desde sempre, eu pensei: "Cara, eu passei em 49º, será que eu sou bom o suficiente mesmo para estudar nessa escola?". Eu já entrei com essa ideia, assim, de: "Bom, eu acho que vou ter dificuldade". E ali eu comecei a me dedicar muito, assim, estudava bastante, tinha esse medo do que viria, então, assim, era num momento que eu já estava sobre selecionados, e essa escola, ela trabalhava muito isso, assim, que hoje em dia não sei se é um bom método, Aham, mas, assim, a gente tinha uma certa convicção de que a gente era selecionados. tá. Então, assim, éramos pessoas que passaram por uma prova, e na época, e ainda hoje, assim, a escola tinha um renome muito grande, porque em várias vezes no Enem, até o Enem pré essa o formato de Hum, agora, né, que agora usa para vestibular. Era um Enem muito mais para avaliação mesmo das escolas. tá, Então naquela época, o Enem era só para essa avaliação do ensino médio, e era a escola que ficava em primeiro lugar entre todas as públicas do Brasil. tá. Então, assim, era visto como o melhor colégio público do Brasil. Hum, Então eu entrei nessa, assim. E aí tinha esse ego, assim, vocês são selecionados e vocês estudam na melhor escola pública do Brasil. Então me sentia ali, uhum, mas ao mesmo tempo tinha uma certa insegurança de: sim. "Será que eu sou bom o suficiente para estudar aqui?". Bom, mas enfim, deu tudo certo, mas a grande questão ali é que eram pessoas que tinham inteligências muito diferentes, assim, pessoas que eram muito diferentes de mim e muito diferentes de todos os amigos que eu tinha vivido até aquele momento. Então tinha pessoas que já tinham uma certa aptidão muito grande para exatas, então eu tive grandes amigos que eram, medalhistas brasileiros de Olimpíada de Física, de Uhum. Matemática, tinha colegas que eram das áreas de humanas e participavam de um evento chamado Mini ONU, que era até um inte Minion. era um evento É, internacional é. que simulava uma ONU, e cada aluno, representava um país. A pessoa tinha que Gente. estudar a história do país, Hã. estudar a geopolítica e ali representar aquele país. Claro que, assim, completamente fora da minha área, nunca cheguei perto da Mini ONU, Minion. Tá, era muito mais da turma da tá, Olimpíada de Física e tá. Matemática. Mas, assim, aí eu comecei a ver pessoas com inteligências diferentes. Bom, e aí, vou chegar lá na arte Hã. ainda, esse colégio, ele, apesar de ter essa questão de, bom, ter um vestibulinho, estar entre os melhores colégios Hã. públicos do país, ele não tinha um formato de ensino voltado para o vestibular. Tá. Então, assim, a gente não era, treinado para fazer prova, a Era gente muito evoluído para o vestibular. exato, era É, uma coisa meio assim. é. E aí tinha muitos eventos, que tinham um ponto cultural muito grande. Tá, Então, sei lá, às vezes tinha, gincana no carnaval. tá. E aí cada turma tinha que fazer uma apresentação artística e com um tema muito cultural, do tipo música dos anos 70 que fala sobre a ditadura militar. Tá. Então, assim, ali eu comecei a desenvolver isso, assim, essa busca sobre a arte no Hã. contexto. E bom, e outra coisa que tinha nesse colégio, assim, que no terceiro ano, naquele momento, assim, que você notou, assim: "Olha, o vestibular tá aí, é realmente preciso estudar para o vestibular", a gente tinha aula de arte. Então, assim, Hum. a gente tinha ali um tempo que a gente tinha que fazer aula de arte, aí estudava um pouco história da arte. E apesar de estar ali neuróticos com Sim. ali a véspera do vestibular. Então Que esse legal colégio me isso. fez abrir, assim, a cabeça sobre isso. Então, sobre que nem tudo é o conhecimento técnico, Sim. então a gente tinha aula prática.
Então, alguns momentos, assim, ficava aquela dúvida, assim: "Pô, será que eu tô perdendo tempo estudando isso, tendo que, participar dessas aulas, enquanto um outro colega está estudando para o vestibular num colégio que prepara para isso, usa uma apostila ali só com questões de vestibular". Então, já começava a questionar tudo isso e hoje eu percebo, assim, que foi muito importante, fez Uhum. realmente abrir a cabeça e ter vivido num meio universitário, assim, muito jovem, eu acho que me fez ter outros interesses Sim. que não só ali a área que mais me interessava. E me explica uma coisa, você com 14 anos de idade, você virou para seus pais e falou tchau? Aí foi assim? Mais ou Hã, menos, mas é por aí, tá, assim, bom, agora começar ainda mais jovem, assim, eu sou um pouco temporão, então tá. eu tenho irmãos mais velhos, Ah, tenho uma tá. irmã 6 anos mais velha, um irmão 8 anos mais velho. Eu Ah, fui ali então psicanaliticamente você estava autorizado a sair de casa. é, mais ou Tá, menos, assim, mas eu era o caçula mimado, assim, tá. então, eu fui, na verdade, a criança que ali entre os meus irmãos, fui ali, tinha o carinho Tá. mais velho dos irmãos, né, então dos irmãos que já têm um cuidado diferente, e aí dos meus pais também que já tinham evoluído um pouco na Uhum. vida, até uma condição melhor e tal. Bom, mas na verdade, assim, a história dos meus irmãos é que eles sempre foram da turma do fundão. Tá. E aí eles não eram muito de: "Olha, quero me dedicar, quero estudar". E aí eu vinha como era uma cidade pequena ali, eu tive os mesmos professores que os meus irmãos e sempre tinha essa comparação, do tipo: "Você é irmão mesmo dos seus irmãos?". Eles certamente não são neurologistas hoje, né. Não, não, Tá, não. tá, E aí nem são da área médica e tá, tudo. Bom, mas aí eu vim desse histórico, assim, tá, eu era o estudioso da família, a tá. ovelha negra Hã. ali de que, bom, quem é esse filho que gosta de estudar, que gosta de ler? Então, assim, eu era ali uma pessoa já estranha ali no ninho. E na verdade, eu que descobri dessa escola, eu que tive interesse de fazer, meus pais não tinham muito essa noção, assim, de quão grande seria para mim estudar lá. Então, Hum. assim, partiu iniciativa minha mesmo. "Olha, quero fazer essa prova", e aí, por sorte, assim, eu acho que o que facilitou, eu que tinha uma amiga, que era um ano mais velha, e que fez a prova e passou. Uhum. Então eu tinha, esse histórico, olha, de que era possível, uma pessoa que estudou exatamente comigo, ali no mesmas escolas, mesma trajetória, fez a prova e Tá. passou, e também ela já estava lá um ano e que não tinha acontecido nada de ruim com ela. Aham. Então, assim, tinha esse respaldo, assim, de histórico por Sim. conta dessa minha amiga. E aí eu fui. Fui, meus pais no início me visitavam com uma certa frequência, mas aí eu já ganhei uma grande liberdade mesmo. Tá. Seus Então, pais confiaram em você. confiaram, é. Que bacana. A faculdade você fez aonde? Então, aí Hã. depois eu tive esse período tenho uma trajetória de universidades federais, eu Sim. passei por várias universidades federais aí. Então fiz o ensino médio na UFV, Tá, aí eu fiz, faculdade de medicina na Federal de Juiz de Fora. tá. Aí eu fiz neurologia na Federal de Minas Gerais e, por fim, fiz medicina do sono na Na Federal de São Unifesp. Paulo, na E o Unifesp. teu você fez Aí fiz doutorado, mestrado na mestrado. Unifesp e agora faço doutorado na Unifesp, E o seu doutorado é de narcolepsia? narcolepsia. Tá. Bom, como Você foi essa você tá história? estudando o quê da narcolepsia? Mas Eh, conta a história, né. Eu Vamos vou lá, até pegar um pão de queijo agora. fica à vontade. Nosso patrocinador que eu paguei, pão de queijo da Doc Lobo aqui. Em breve talvez vocês patrocinem nós aqui. É tão bom quanto o mineiro. É tão bom quanto o mineiro. Bom, sei lá qual a história, vamos lá, É. começar de como eu surgi na medicina do sono até Hum, chegar lá na narcolepsia, então. tá. Bom, escolher neurologia para mim foi fácil. Então, na faculdade, ali, primeiro, segundo semestre, eu já vi, olha, é neurologia mesmo. Então, na faculdade eu ainda era muito estudioso, de fazer muita monitoria, fazer iniciação científica, tudo isso. Mas no início eu ainda não tive um contato maior com a neurologia.
eu fui monitor de anatomia, gostava de ficar lá dissecando o cadáver, até fui eu quem fiz a homenagem do cadáver da minha turma, então, assim, tinha essa vivência de anatomia muito grande. E aí depois, a gente tinha no segundo semestre neuroanatomia, e assim, eu apaixonei por neuroanatomia, mas eu já era monitor de anatomia, então eu já tinha essa impossibilidade, assim, eu não ia largar uma coisa que eu já gostava, que era certo, para passar por uma prova que talvez eu nem passasse e tudo. E aí eu fiquei com essa ideia, assim: "Ó, já gosto muito de neurologia", assim, amei neuroanatomia, e já tinha como uma área ali que já me despertava o interesse. Depois fui para uma liga de endócrino, fiz estágio de cirurgia vascular, segurei muito ali aquelas pernas pesadas enquanto tiravam varizes, ali ajudei muito em cirurgia, mas já era um interesse muito claro, assim, em neurologia. Aí depois participei de liga de neurologia, fui monitor de neurologia, acompanhei muito neurocirurgia. Tive um tempo ali que eu fiquei: "Nossa, agora neurocirurgia ou neurologia?". E até por uma questão física mesmo, acabei escolhendo neurologia, porque eu tenho uma lesão macular, então eu tenho uma visão que é muito monocular, então eu tenho uma noção de profundidade muito ruim. Tá. Então, acompanhar a cirurgia que era no microscópio, assim, Horrível. era horrível, eu não conseguia, ficava cortando o fio ali todo errado, Aham. então eu já vi que não daria. Mas aí eu escolhi a neurologia e, bom, fiz a residência de neurologia, e na residência de neurologia, lá no UFMG, a gente tem o direito de fazer um estágio opcional, Tá. que você escolhe, qual área que você quer fazer entre as subespecialidades da neurologia e escolhe até um serviço. Uhum. E aí a gente tinha, durante a residência, um ambulatório de sono, só que era muito estava muito incipiente. Tá. Era muito poucos pacientes, os pacientes faltavam. Então, assim, eu queria tinha essa curiosidade, o que é a medicina do sono? Que Uhum. ainda não vi muito. E aí eu tive essa ideia de: "Bom, eu vou pedir um estágio disso". Só que na época eu gostava muito de distúrbio do movimento. Tá. Então, assim, a minha paixão era a doença de Parkinson e outras doenças neurodegenerativas de movimento, ataxia. Uhum. Já fazia um estudo sobre ataxia, já tinha ali um vínculo para fazer o meu mestrado com isso. Então, assim, já era uma área que eu gostava muito. Bom, aí eu pensei: "Olha, eu posso pedir um estágio e aí eu vejo um lugar que eu consiga seguir os 2 Sim, serviços". sim. Distúrbio de movimento, que, assim, é o que eu gosto, até para já começar a fazer um networking e tudo, e, distúrbio do sono, que era Uhum. o que eu tinha curiosidade. E aí eu pensei: "Ah", aí voltando lá, as coisas Hã. acabam se ligando aqui na nossa conversa, e aí, assim, eu tinha o sonho de fazer um estágio no Pitié-Salpêtrière, que foi onde, A eh, meca, que foi onde né. surgiu a Aham. neurologia. Então eu tinha essa vontade de estar ali onde Charcot, foi considerado o pai da neurologia. E aí, eu fiz pedi, na verdade, um estágio, pra professora de distúrbios do sono lá do Pitié-Salpêtrière. Eu já estudava Você francês, mandou um e-mail. um e-mail, na cara Eu dura. eu 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 confio em mineiro. Eu confio, a gente é cara de pau, né, É, apesar de eu não é. ser mineiro, eu sou quase mineiro, mas a gente é cara de pau. O brasileiro, Eu né. gosto disso, eu gosto disso. Mas assim, fui. Tá, Aí eu bom, aí encontrei o e-mail tá. dela, eles disponibilizam um e-mail muito fácil, Sim. né, e-mail científico e É, tudo. correspondência, né. E Tá no artigo. aí, bom, eu sabia francês, escrevia em Hum, francês, aí escrevi um pedido de estágio e pedi que queria passar 15 dias no tá. distúrbio do sono. Falei que tinha um mês livre para isso e que, se fosse possível, eu queria passar 15 dias para conhecer o serviço. Ela me respondeu, assim, no dia seguinte ou no máximo 2 dias depois, assim, super rápido, e ela me respondeu de uma forma surpreendente e que, assim, me deu um certo medo e que me pôs numa situação. Ela respondeu assim que: "Olha, fico super feliz pelo seu interesse, mas eu acho 15 dias muito pouco. Se você quer vir, fique 2 meses". Que E sensacional e aí eu isso. fiquei assim: "Nossa, e agora?". É, Assim, ela foi super foi solícita, enfática. e assim, me ofereceu muito mais do que eu Hum, queria. E aí eu comecei a pensar e, assim, como ela me respondeu muito rápido, eu tinha aquela ideia assim: "Cara, ela me respondeu muito rápido, você eu tem não que posso demorar a é, responder isso". E aí eu pensei: bom, então eu tenho um mês de estágio e teria um mês de férias, uhum, então vou juntar isso e passar os 2 meses ali aham. no ambulatório de distúrbios do sono". E aí fui.
Então fui para passar 2 meses, aí nem consegui pedir o estágio em distúrbio de movimento, que era o que eu queria. Até lá, quando eu já estava lá, consegui participar de algumas reuniões de distúrbio de movimento, tinha uma Tá. reunião que era na hora do almoço, Em em Paris. Paris, Que no Pitié coisa, Salpêtrière. que coisa fina. E aí Tá, lá, assim, de novo, eu fui muito bem recebido. tá. Eu lembro até de algumas histórias, assim, que, bom, eu já Uhum, falei em alguns momentos uhum, aqui que eu sou muito ansioso, eu fico pensando assim: "Será que eu tô certo? uhum. Será que aqui eu tô agindo da forma certa?". E teve um momento quando eu entrei, assim, eu estava sendo muito recebido sempre, e teve uma assistente de lá, não era a chefe, uma assistente que me perguntou assim: "Como que você conseguiu o estágio?". Tá. E ela, assim, mostrava que, assim, como não entendesse que eu consegui só com um e-mail. E aí eu comecei até a me questionar: "Será que eu devia estar pagando alguma coisa? Será que, assim, eu estou de alguma forma ilegal aqui?". Comecei a questionar muito isso. Uhum. Mas, por fim, fui muito bem recebido, e fui muito bem recebido a ponto de, assim, foi o momento que uma grande pesquisadora da área do sono, ela chama Isabelle Arnulf, que me recebeu lá, Uhum. ela sentou comigo, assim, eu tenho até essa folha guardada. Ela sentou e falou assim: "Olha, eu vou te explicar o que é o sono", Tá. e ali, principalmente na polissonografia. E aí ela desenhou pra mim assim: "Olha, isso aqui é um fuso de sono, Tá. isso aqui é um complexo K". Desenhou. Desenhou. Tá. "Isso aqui é o sono de ondas lentas". Tá. E assim, eu aprendi a laudar a polissonografia pela primeira vez ali, até antes então, Uhum. assim, de ter formado como neurologista, e assim, de uma forma muito didática e de Sim. muito bem Que acolhida, assim. incrível isso. E, bom, voltando ainda a essa questão, assim, o tanto que eu fui bem acolhido, que o horário de estágio era, bom, alguma coisa do tipo de 9 às 4. Uhum. Mas eu nunca conseguia sair às 4, porque essa pesquisadora, ela era workaholic e ela me segurava ali, aí até 5, 6, Tá. 7 horas ali revendo laudos e tudo. Por um lado, assim, até queria conhecer Paris, sair mais cedo Lógico. pra andar um pouco, e assim, ela ali, me mostrando o máximo possível, então assim, foi uma experiência muito bem aproveitada. Bom, Isabelle Arnaud. Isabelle Arnulf. Arnulf. Ela escreve muito, Tá. bom, ela é neurologista, Sim. então assim, tem esse viés também de, bom, um Da neurologista que fala especialidade. sobre sono, ela estuda muito doenças neurológicas do Tá. sono, muito narcolepsia, Tá. então é esse que era o link que eu ia chegar. E, bom, então assim, eu já comecei a ser muito exposto a isso, a área neurológica Uhum. dentro da medicina do sono. Então tinha um dia que era só narcolepsia, ela, bom, tinha essa vivência muito grande das doenças neurológicas, relacionadas com sono. Mas dentro desse estágio, um momento que eu tive um clique de: "Olha, distúrbio de sono é interessante, talvez seja isso", foi quando eu vi, alguns vídeos, ela tinha uma coletânea de vídeos e ela me mostrava muito isso, assim, Hum. ela compartilhava muito, assim. E aí ela me mostrou uma vez uma série de vídeos que eram pacientes com doença de Parkinson, que tinham transtorno comportamental do sono REM. Tá. Então, só falando aí para quem está Uhum. ouvindo, transtorno comportamental do sono REM é um distúrbio do sono em que as pessoas vivenciam que estão sonhando. E o que é interessante dentro da doença de Parkinson é assim, que quando eles têm esse episódio do transtorno comportamental do sono REM, quando eles vivem um sonho, eles não têm sintomas parkinsonianos. Então, assim, eles não são É. rígidos, não são, lentificados, eles não falam baixo como falam durante o dia. Uhum. É como se ali, naquele momento que eles estivessem vivendo os sonhos, eles deixassem de ter a doença. Uhum. Isso, assim, foi a coisa que me abriu os olhos, assim, cara, como isso é interessante, assim. E eu já gostava, né, de doença de Parkinson, eu falei: "Olha, pelo menos isso dá a relação de sono e Parkinson eu quero na vida algum É. dia". Então e eu até pensava assim: "Olha, talvez a cura saia daí", Sim. porque se eles não têm sintomas durante o sono, quando eles vivenciam um sonho, pode ser que ali exista algum mecanismo que realmente faça um bypass ali da circuitaria que está lesada na doença de Parkinson. E aí foi um momento assim: "Olha, medicina do sono é interessante, talvez eu queira isso", já fiquei com aquele interesse. Bom, aí eu voltei, terminei a residência de neurologia, e ali, eu já Conheceu Paris? conheci Deu te Paris, deu deu tempo? tempo, era um período, ali da primavera, quase início do verão, então o dia, eram Mais longos. longo. Então, assim, muitas coisas às vezes eu via fechado, porque Sim. eu saía do estágio quase 7 da noite, mas ainda era dia e conheci muita Uhum. coisa. E, assim, deu para aproveitar bem, e, assim, eu adoro Paris. Uhum. Assim, quando tenho oportunidade eu volto.
Mas aí eu voltei, terminei a residência, e só que eu tinha já ali, como eu tinha falado, um vínculo grande com o serviço ali da UFMG Tá, e com o distúrbio de movimento. Eu já tinha um certo ali compromisso de fazer um mestrado ali, tá. era com uma área que eu gostava, que era de ataxias hereditárias. Então, assim, já tinha ali algum delineamento Uhum, do que fazer dos próximos passos. Aí tive ali um certo cuidado até de falar com o professor que já uhum, tinha me recebido. É um professor, assim, que eu gosto muito, chama Francisco Cardoso. E, uhum, assim, é um grande nome dentro do distúrbio de movimento e da neurologia como um todo. E aí eu falei com ele: "Olha, tô pensando em fazer, uma residência de medicina do sono. É só um ano, vou um ano para São Paulo uhum. e volto para fazer o meu mestrado". E aí eu vim fazer um ano de residência em medicina do sono, só que eu ainda não voltei. Aí acabei fazendo mestrado aqui e eu O fiquei mestrado foi em foi medicina, narcolepsia, foi em foi narcolepsia, dentro da tá, medicina do tá. sono. E aí, eu fiquei com uma sensação de que, olha, fiquei devendo uma coisa ali, ficou uma coisa inacabada. Tá. E o que eu faria como mestrado lá já era um pouco relacionado com sono, que eu ia estudar, na verdade, assim, dentro era uma ataxia hereditária que chama SCA3, uma neurodegeneração, Tá. e que ali na época ainda não era muito bem definido se existiam sintomas que não eram motores antes de começar ali a incoordenação, Tá. antes de começar os sintomas cerebelares. E dentro disso tinha distúrbios do sono, e que hoje em dia é muito bem estabelecido que realmente tem essa fase. Antes de Uhum. começar a incoordenação, eles têm muitas vezes transtorno comportamental do sono REM, Tá. outros distúrbios do sono. Então, assim, até envolvia um pouco o sono. E aí, quando eu estava aqui, já acho que já tinha feito mestrado, aqui em São Paulo, lá na Unifesp, tem um ambulatório muito grande também de ataxias. Sim. E aí surgiu um convite de escrever uma revisão sobre distúrbios do sono e ataxia. Tá. E aí foi o momento que eu paguei essa minha dívida, assim. Eu escrevi essa revisão sobre distúrbios do sono em ataxias hereditárias, e aí eu mandei esse artigo para o meu professor lá da UFMG, falei: "Olha, professor, por fim eu não fiz o mestrado contigo, mas para me redimir eu tenho essa É. revisão de distúrbios do sono em ataxia, mostrando que, assim, eu tenho interesse na área e que é ainda uma área que me desperta Uhum. ali um interesse e tudo". Bom, mas a pergunta era como eu cheguei na narcolepsia e essa Ele não ficou história enciumado, não, o acho que o não, ou se Francisco. ficou não me contou. Tá. É, mineiro é educado, não Ele precisa. é alagoano, mas Tá. assim, muito tempo em Minas É, e, assim, não me contou. tá. Mas a gente tem uma boa relação, assim, Uhum. eu gosto muito dele, tenho uma admiração imensa, mas eu tô um pouco distante ali do Sim. distúrbio de movimento. E aí Mas apesar de você eu ter interesse. sim. E aí como é que você chegou na narco? Então, aí, eu tenho essa raiz muito grande da Tá. neurologia. Então, assim, eu ainda trabalho como neurologista, Hum. então eu não sou puramente médico Sim. do sono. E mesmo dentro dos distúrbios do sono, eu tenho uma visão que eu sinto, assim, é uma visão do neurologista sobre o Sim. sono. Então, me chama um pouco mais de interesse as Tá. doenças neurológicas do sono. Então, isso é uma área que ali eu ainda tenho essa base muito forte da neurologia. Bom, e aí dentro das doenças neurológicas do sono, acaba que a narcolepsia é uma doença bem interessante. Uhum. Então eu já tinha essa experiência lá em Paris de ter visto muito narcolepsia. Então é uma doença rara, o neurologista tem essa tara por doenças É. raras, então assim, o que ninguém entende, o que é Hum. diferente, ele gosta. Então eu já tinha esse interesse por narcolepsia. E aqui na Unifesp também tem um ambulatório muito grande de narcolepsia, Sim. então surgiu essa oportunidade também, assim, de ter essa vivência grande com narcolepsia. E realmente, assim, é uma área que me interessa muito. Sim. Aí, assim, eu tenho essa história de momentos que me deram um clique, assim como contei ali da história de ver os vídeos dos pacientes Hum. parkinsonianos, que foi o clique, talvez, de fazer a medicina do sono. Teve um momento, assim, que eu me vi muito, envolvido com a narcolepsia, foi quando uma vez, lá em Paris ainda, eu atendi uma paciente com narcolepsia, e que ela falou assim: "Olha, meu sonho era conseguir assistir um filme inteiro, eu Tá. nunca consegui. Assim, eu tenho sempre sonolência muito Hum. grande,
e durmo e nunca vi um filme inteiro. Hum, Então, assim, por mais que eu tente ali pausar, voltar, nunca consegui ver um filme inteiro. hum. E aí eu comecei a pensar assim, como às vezes coisas que pra gente, a gente não dá o mínimo valor, É, tão corriqueiras, pra quem tem uma certa dificuldade, isso é muito grande. Aí, até fazendo um novo alinhamento com coisa que a gente já falou, aí me lembra muito o Oliver Sacks, que sim. ele escreve muito sobre isso, assim, sobre como a perda de uma pequena função, às vezes impacta muito É. grande, ali, às vezes profissional, às vezes no lazer, e isso eu vi na narcolepsia. Então a narcolepsia, até dando um geral para quem não tem essa vivência, é uma doença rara, uma Uhum. doença que produz uma sonolência excessiva diurna e que os pacientes têm uma sonolência brutal, às vezes, assim, irresistível no momento de monotonia. E muitas vezes chega a ser grave a ponto de não conseguir fazer até algumas tarefas mais ativas. Bom, e a gente vê no dia a dia isso, os Uhum. pacientes que, por conta de sonolência, não conseguem fazer uma coisa ou outra. E quando ela me falou: "Olha, eu nunca consegui ver um filme inteiro", e eu nunca tinha parado para pensar assim: "O que você precisa para conseguir ver um Sim. filme inteiro?". Aí eu pensei: "Nossa, realmente ali tem pessoas que têm uma dificuldade e que dá para ajudar, né". Uhum. Então assim, e essa menina, eu cheguei a revê-la, ela começou o tratamento e ela voltou falando: "Olha, consegui assistir no Que legal, cinema", que era realmente o maior sonho dela, assim, que que legal. com todas as luzes apagadas e tudo. Então, foi ali um momento de que, olha, essa é uma área interessante. Bom, e ainda tem uma questão maior, assim, que, assim, eu continuo essa vivência muito grande com esse ambulatório de narcolepsia, tem um pouco disso, não sei como que você já lidou, se teve algum contato com isso, mas, é um pouco diferente você tratar um grupo de pacientes com doença rara. É. Então eles têm essa questão de: "Olha, alguém que me entende, É. alguém que conseguiu me dar o diagnóstico". Então, principalmente essas doenças que o diagnóstico é difícil, que a grande população médica ali não consegue, às vezes fechar o diagnóstico, ou não tem uma capacidade de recurso mesmo, É. né, de mandar para fazer um exame e tudo. E ali, dentro desse ambulatório, surgiu uma associação, de pacientes A com Brani, né? a Brani, Uhum. com narcolepsia e persônia idiopática. Bom, surgiu dali junto com o grupo do Rio, Sim. também pacientes do HC. E assim, tem muitos pacientes lá que vivem, esse contexto disso. Quando eles estavam criando a organização, eles compartilhavam com a gente: "Olha, a gente está precisando de ajuda nisso e naquilo, a gente quer apoio, mesmo que seja de aulas e tudo". E isso é muito interessante de lidar, assim, Uhum. com o paciente com uma doença rara e que eles têm essa necessidade de ser vistos, sabe. Sim. E aí, isso é uma coisa que aí volta além da história sobre a gente usar a rede social. Então, bom, existe esse contexto específico de doenças raras, mas as doenças do sono, apesar de serem comuns, o conhecimento também não é tão difundido. É. E isso de, bom, o que você faz, várias pessoas fazem sobre, ajudar a compartilhar conteúdo da área da medicina do sono, é bem interessante, Uhum. porque é uma área que culturalmente ali não tem um grande destaque na consulta, o paciente não se queixa, o médico não É. pergunta, então assim, não tem um investimento muito grande, às vezes, em pesquisa, em medidas É. públicas. Então eu acho que essa questão de compartilhar o conhecimento, seja doença rara ou seja uma doença que ali não tem o prestígio que merece, É. é bem interessante nesse papel que a gente acaba fazendo de alguma forma dentro dessas redes sociais. E a narcolepsia, eu tenho alguns pacientes no consultório, pouquíssimos, né, lógico que isso acaba sendo referenciado mais para os grandes ambulatórios, né, Aham. não é uma doença que comumente aparece lá no meu consultório, mas tem. E é exatamente isso que você falou, né, quando você escuta esses pacientes, eles sentem um grande alívio, né, Exato. um grande alívio. E esses dias eu atendi um paciente com sexônia, que não é uma coisa Aham, tão rara assim, aham, mas é que ninguém fala. exato.
E aí eu tranquilizei, eu falei, meu querido, é o seguinte, tá acontecendo isso, isso, isso. Talvez você tenha um desvio de septo que tá alguma fragmentando coisa. o seu sono. Resolve, opera e acaba com isso, né? E é muito legal isso, né, na É. área do sono, né? Isso é uma coisa que me fascina, assim. É. Eu já escrevi uma vez uma questão, assim, meu sonho é escrever um livro, e aí muito O nesse meu também. O meu também. e muito nesse aspecto talvez do sono e a arte. Uhum. Mas ainda penso algum dia escrever ficção, mas para isso Aham. preciso, sei lá, de algumas oficinas maiores e de mais tempo para É. isso. Mas meu sonho é, pelo menos ter ali meu nome na capa, Uhum. é um sonho que eu tenho desde criança, assim. Uhum. Bom, mas nunca me dediquei tanto a isso. Mas para esse projeto de sono e arte, eu já escrevi, assim, um pouco, eu já tenho ali um material e tudo. E dentro de um prefácio, eu escrevi uma vez uma coisa sobre essa questão do sono, o tanto que o sono está presente, que assim, todo mundo quando vai falar, olha, o tanto que o sono é importante, eles falam, o sono é importante porque a gente dorme um terço da vida, Uhum. 8 horas do dia, das 24 horas, a gente passa dormindo. Mas eu falo que, na verdade, isso é muito pouco para a importância do sono, assim, é uma falácia muito grande. Porque, na verdade, assim, as outras 16 horas que a gente não está dormindo, ou a gente está planejando para dormir, ou fazendo atitudes que vão impactar o nosso sono, ou a gente está colhendo os frutos do que a gente dormiu. É. Então, assim, às 24 horas a gente está relacionado com sono. Então, assim, o sono, ele não é só o período do sono. É. Ele acaba que é o período da vigília, né? É como se fosse o yin e o yang É. ali. Então, assim, não existe o sono sem a vigília. E, na verdade, para produzir o sono, você tem que estar acordado. Então, acho que é isso, assim. Então, assim, durante o dia você faz atividade física, você ali escolhe o horário das suas refeições, você planeja o que vai comer ali antes da hora de dormir, você usa ou não o celular na cama, É. pensando no sono. Então, assim, várias coisas você faz pensando no sono. E no dia seguinte, se você dormiu bem, você vai estar ali descansado e ativo para aproveitar o dia. Se dormiu mal, você vai estar cansado e vivendo Uhum. ali aquela consequência do sono ruim. Mas na verdade, assim, eu uso isso para falar que além disso, a gente é exposto a conteúdo que tem relação com sono o tempo todo. É. Então, que é a história lá do início, assim, músicas que falam sobre sono, sonho, eh pinturas, série de TV. Então, assim, quase tudo ali tem uma representação do sono de forma geral. Sim. Então, assim, a gente é muito exposto a conteúdo relacionado ao sono. Mas apesar disso, culturalmente, a gente não sabe, valorizar, o não dormir bem, assim. De que: "Olha, talvez meu sono esteja perturbado, eu preciso de ajuda. Talvez dê para melhorar minha qualidade de vida". Então isso é algo que me intriga um pouco, assim. O sono, ele é muito exaltado desde a antiguidade, então até a escultura mais antiga que existe, que foi encontrada em Malta, é de uma deusa dormindo Uhum. e, assim, sempre teve isso, exaltação ao sono de diversas formas, na antiguidade grega, romana, enfim. E a gente ainda é muito recente essa preocupação, da saúde do É. sono, né, isso é uma coisa que me intriga muito, assim. Você sonha? Você sonha Sonho. frequentemente? Eu sonho, isso também sonho é uma coisa que me chama a atenção, e aí volta lá com a É. história do Freud, as coisas vão se alinhando. Eh, eu não sou muito da eu sonho bastante e lembro dos sonhos, eu não tenho sonhos, tão mirabolantes, meus sonhos são muito mais relacionados com as coisas do dia a dia, bom, eu tenho aqueles sonhos recorrentes que todo mundo tem, e aí entra um pouco do meu perfil ansioso, que é Uhum. sempre de estar atrasado, de que não vou conseguir chegar. Então até hoje eu te mandei uma mensagem ali: "Estou a caminho", que é isso, assim, eu tenho sempre sou um mineiro, assim, que não atrasa, que É. não perde o trem. Então sonho muito com isso, assim, esses sonhos que todo mundo tem, que são comuns de atraso, perder os dentes, esses sonhos mais, clássicos, assim, que Sim. são comuns a todo mundo.
E tenho alguns sonhos mirabolantes, assim, de coisas que, bom, não faz muito Sim. sentido, mas o que eu não tenho, e que aí tem a ver com o meu Instagram, é o sonho lúcido. Eu nunca Pois é tive. isso que eu ia te perguntar da experiência do sonho lúcido, e o teu Instagram remete a isso, né, porque É, é um fenômeno muito curioso, né. Eu exato. eu tive 2 vezes na minha vida. Aham. Conta um pouquinho pra gente o que que é o É. sonho lúcido. Bom, então o sonho lúcido são sonhos que as pessoas têm a consciência que estão sonhando. Então ali no meio do sonho a pessoa para e fala e assim pensa: "Olha, eu tô sonhando". E aí não só elas têm consciência que estão sonhando, como elas conseguem delinear o rumo ali do sonho. Então Uhum. consegue mudar ali o roteiro. Então, sei lá, a pessoa está sonhando que está sendo perseguida e ali ela percebe assim: "Olha, estou sonhando. Então o que que eu vou fazer? Bom, vou criar uma asa e vou voar daqui e Hum. fugir dessa situação". Aí tem várias Ela teorias. controla o conteúdo, né. Controla o conteúdo, consegue ali fazer um Hum. roteiro. E aí, assim, existem teorias de que, bom, ali é uma conexão diferente, que tem que ter uma predisposição para ter isso. Existem teorias de que todo mundo é capaz de ter, Sim. basta ter um treino. Existem pessoas que, ensinam a ter sonho lúcido, existem livros É. ensinando a ter sonhos lúcidos. Assim, não se sabe muito bem o quanto isso é treinável, o quanto que Aham. isso pode ser uma escolha. Mas o que é interessante é assim, que as pessoas que têm sonho lúcido, elas gostam muito de ter o sonho lúcido. Então é uma coisa que dá prazer para as É, pessoas. Em geral, elas criam esse roteiro, elas começam a fazer no sonho o que elas gostam. sim. Então, assim, relatos de pacientes: "Ah, eu gosto de voar", e ali voar, assim, com as próprias asas, ao ar livre. E, assim, muitas vezes essas pessoas têm até sensações maiores É. de contam assim: "Ah, é como se eu sentisse o vento ali no rosto". Hum. Então pessoas que gostam de nadar livremente, assim, sem Aham. nenhuma máscara de oxigênio, nada, como se tivesse a capacidade de, Sim. respirar embaixo d'água. Então existe muito isso, assim, as pessoas que têm o sonho lúcido, bom, como elas conseguem controlar o sonho, elas sonham coisas que dão prazeres e, em Uhum. geral, têm muito prazer com isso. E aí isso é outra coisa que eu gosto dentro da narcolepsia. Então a Sim. narcolepsia, esses pacientes eles têm uma duração muito grande do período sono REM, que é o período que a gente tem esses sonhos mais Uhum. vívidos, mais elaborados. E eles têm muitos sintomas relacionados com sonhos, tanto Uhum. sintomas ruins, pesadelo, eh sonho vívido que às vezes são Sim. desconfortáveis. Mas eles têm também isso, de ter sonho vívido, de ter sonhos prazerosos, e os pacientes costumam contar, e eles gostam muito de contar sobre isso. E como eles dormem muito fácil e nesse cochilo curto eles já entram no sono REM muito rápido, que é uma particularidade da doença, então eles têm muitos sonhos. Então isso é outra coisa Uhum. que me chama a atenção da narcolepsia, e aí entra um outro link que eu vou fazer, que existe um estudo, até da própria Isabelle Arnulf, que por conta de terem sonhos muito elaborados, sonhos muito vívidos, com conteúdo muito rico, e sonharem muito rápido ali nos cochilos, já foi visto que os pacientes com narcolepsia, eles têm uma criatividade maior. Então, Sim. por conta disso, assim, desse conteúdo que eles produzem durante o sonho. E acaba que eles buscam profissões muito mais relacionadas com essa criatividade. Então e às vezes, relacionado com a arte. Aham. Então, acho que é um link interessante, assim. É. Então eu vim falando até de como a arte representa o sono, mas existe um pouco disso também, o tanto que o sono impacta na arte. Então Sim. quanto de produção aí, alguns quadros e tudo, e existem alguns relatos disso, são frutos de sonhos, então que Sim. teve aquela imagem durante o sonho e depois decidiu pintar aquele quadro ou, bom, escrever aquele O o conto, Siddhartha, né, tem o Siddhartha, Oráculo da que Noite. aliás, já convidei o Siddhartha Ribeiro. Um dia ele vai ler meu e-mail, ele estará aqui. Mas o Oráculo da Noite é um livro que quando eu terminei, eu falei: "Meu Deus do céu, cara, eu preciso estudar, É, eu preciso estudar", porque, que coisa incrível, né, como a humanidade foi sendo construída através de sonhos, né. exato, exato.
Ele fala muito isso no livro, É, né. isso é muito interessante. Eu li um outro livro, eu acho que eu tô muito referente Hã, aqui, as coisas estão hã. puxando uma a outra. Aí eu volto a citar a Isabelle Arnulf. Eu li um livro dela que chama Uma Janela sobre os Sonhos, Uhum, e ela escreve sobre a dificuldade, assim, a visão científica dos sonhos. uhum. Então, a dificuldade de estudar os sonhos. E ela escreve, na verdade, assim, tentando trazer tudo o que ela já tentou estudar sobre os sonhos e o que que ela teve ali de dificuldade e o que que ela teve também de resultado. E ela começa falando que, assim, a primeira ideia que ela teve para estudar sobre isso, era que ela queria fazer um estudo que era pessoas que sonham, que passaram no vestibular, elas passam mais no vestibular? Então, assim, na véspera do Hum, vestibular, as pessoas que sonharam ali com aquilo, isso de alguma forma impacta no resultado? Talvez, sei lá, de questão de uhum, confiança, enfim, ela queria estudar isso. E aí, a partir dessa vontade de estudar conteúdo do sonho, ela viu tanto que era difícil estudar uhum. conteúdo do sonho, que tem vários vieses, né, então, eh bom, todo mundo já A própria memória, né. todo mundo já Hã, viveu isso, mas às é, vezes, assim, nunca parou para pensar, mas, assim, os sonhos são imagens visuais. é, Então o sonho é um conteúdo visual. Quando você já vai contar o sonho, você já está fazendo uma tradução. Então você parte ali do que você viu e vai passar para palavras. Então já não é a mesma coisa, é é, como se você narrasse um filme. é, Não vai ser exatamente a mesma coisa, não vai ter nem o mesmo impacto. Então, assim, talvez o maior viés já seja esse, é uma outra linguagem, é. de uma linguagem visual para uma linguagem verbal, seja falada ou escrita. Então, aí isso já perde muito. Aí a memória, tanto de não lembrar detalhes, então a gente ali acorda com uma vaga lembrança do que sonhou, mas a Sim, gente não consegue lembrar ali, os pormenores. Então, a gente nem sabe quanto tempo durou o sonho, é. talvez até tenha durado, sei lá, 30 minutos, e quando a gente conta um conteúdo que, sei lá, duraria no máximo 2, 3 Uhum. minutos. Então, existe isso, assim, da memória do que você lembra assim que acordou. Existe da memória do que quanto tempo depois você vai contar isso, então, se você vai contar o sonho um dia depois, então provavelmente É, você já não vai lembrar, ou mesmo no mesmo dia. E, sei lá, viés de relevância, então se você sonhou alguma coisa que te chama mais atenção, você vai lembrar mais. é. Aí a minha história de novo, eu que sou ansioso sempre lembro desses sonhos que eu tô atrasado, que eu não consigo chegar a tempo. Já outra pessoa vai lembrar muito mais de outros sonhos É. que ali dentro do contexto da vida dele tem um significado maior. E aí, assim, tem vários vieses sobre isso. E esse livro ela conta sobre isso, assim, como Como é é que chama o livro? difícil. É Uma Janela sobre os Sonhos. Uma Não tem tá. traduzido, aí é em É em francês, francês, tá, mas é bem interessante, tá. assim, e ela conta de capítulo em capítulo, sobre algumas particularidades, por exemplo. E é a partir de Tá. perguntas que todo mundo tem, do tipo, o cego sonha? Como é o sonho do cego? Se são imagens visuais, se ele sonha com outros sentidos. Isso é muito interessante, assim, essa Eu visão. acho que o grande avanço que a gente poderia ter na medicina do sono é você lá durante a polissonografia jogar num telão o que É, o é, paciente tá sonhando, né. Eu acho que exato. isso vai ser revolucionário. E É, aí, bom, de novo, vou fazer um é. link, que entra o sonho lúcido. Uhum, Os estudos sobre sonhos, eles usam muito esses pacientes que têm sonho lúcido, uhum. porque esses pacientes que têm sonho lúcido, eles conseguem, dar um sinal que estão É, sonhando. é. Então, os estudos que tentam ver o que acontece durante o sonho, eles buscam esses pacientes com sonho lúcido Uhum, e eles dão algum comando: "Olha, hum, quando você estiver sonhando, você perceber que está sonhando, você vai fazer isso". sim. E aí, durante o sonho, a gente tem aquele bloqueio da musculatura que acontece Uhum, lá durante o sono REM. A gente não viver o que está sonhando, que entra uhum, lá o que acontece quando está perturbado na doença de Parkinson, de viver o que sim. está sonhando. E aí, esses pacientes com sonho lúcido, quando eles têm consciência de que estão sonhando, em geral, eles são orientados a fazerem algum sinal visual, Tá. que é a motricidade que é mantida ali durante o sonho. E aí eles fazem movimento do olho, ou Uhum, de olhar para cima,
3 vezes, olhar Tá. para o lado direito 3 vezes. E isso a gente consegue ver na polissonografia, porque a gente Hum. tem um monitor ali do movimento dos olhos. E aí quando a gente vê aquele movimento, olha, olhou para o lado 3 vezes, ali fez um movimento do olho de forma diferente, voluntária, é diferente, né, do Uhum. outros movimentos que a gente vê do sono natural. E aí a gente consegue saber, olha, aquela pessoa está sonhando. Uhum. E aí consegue ver um pouco O mais do que padrão de acontece. atividade cerebral naquele momento, né. E a Isabelle Arnulf também, ela tem um artigo sobre isso, que é sobre sonho lúcido e o quanto a gente consegue manipular ali o sonho, que ela já, era um comando que tinha que as pessoas que com sonho lúcido, quando estivessem sonhando, além de dar o sinal de que estavam sonhando, Hum, aí com o movimento dos olhos, elas respirariam de alguma forma diferente. tá. Então, ela programava, por exemplo, assim: "Olha, quando você começar a sonhar, você vai tentar correr o mais rápido que puder". Tá. E aí era uma atividade que às vezes demandava uma respiração mais rápida, Hum. e via que a frequência respiratória mudava. Aumentava. Então, é interessante isso, assim, Que que, bacana isso. o tanto que o sonho realmente expressa ali, o tanto que é É. manipulável, e o tanto que a gente não conhece exatamente sobre como é produzido Não o sabe sonho. porra É, nenhuma, né. é, Cada vez, quando eu leio sobre sonhos, eu falo: "Tá, a gente não sabe nada ainda, né". É é. impressionante. Você É, s dorme você s dorme bem? eu durmo Hã. bem. Eu sou mais vespertino. Tá. Fiquei feliz que o convite era às 9, não às 7. Mas Que eu durmo ainda mais. é difícil, às 9 é um pouco difícil. Mas 9 ali É, já começa a ser confortável tá, pra mim. Mas eu gosto de dormir mais tarde e dormir tá. mais tarde. Mas nunca teve problema? Não, não, eu Tá. sempre bom, quando a gente é mais jovem é mais fácil de É, adaptar, né, é, então, assim, já estudei, que tinha que chegar às 7 da manhã, é, mas tinha uma facilidade maior. Hoje prefiro não. Então eu tá, prefiro compromissos que começam ali depois de 8, 8h30. Assim, pra sim, mim ali começar às 7, trabalhar às 7 pra mim é difícil. É sim. uma coisa que me deixa muito confortável. E quando é que você termina o teu doutorado? Bom, na verdade meu doutorado tá numa fase, assim, bem inicial, Tá. vai levar um tempo. Então tenho nem E previsão, é assim. em narco, um É. braço ali do seu mestrado ou você vai aproveitar alguma Mais coisa? ou menos. Tá, Durante o que que eu fiz no mestrado? No mestrado eu estudei pacientes com narcolepsia e eu, fiz uma tradução de uma escala, tá, que é uma escala original do francês, tá, que é uma escala sobre gravidade, então sobre sintomas, gravidade de sintomas dos pacientes com narcolepsia. tá. E é uma escala bem útil e, assim, foi uma ideia minha, era uma coisa que eu queria fazer, porque eu via na prática que a gente usa na prática uma outra escala, que é uma escala de sonolência. Que Então, é assim, muito genérico. e que representa muito pouco É, o que é o paciente. E aí me incomodava, assim, porque o paciente tinha várias queixas e a gente usava a única forma de, ali, deixar um pouco mais objetivo, era muito subjetivo e ainda muito ruim, que era a escala de sonolência de Epworth. E aí, surgiu essa escala, de um pesquisador francês que chama Yves Dauvilliers, e que ele usa 15 questões sobre todos os sintomas cardinais da narcolepsia. Então tem perguntas sobre sonolência, hum, tem perguntas sobre cataplexia, tem perguntas sobre alucinações, paralisia do sono e sobre o sono fragmentado. tá. E aí, eu vi que era uma forma, de melhorar realmente o atendimento dos pacientes. Porque muitas vezes o paciente não traz informação sobre todos esses sintomas, e É, muitas vezes a gente não pergunta todos esses sintomas. é. E às vezes, isso, assim, eu via lá quando eu tive o primeiro contato com a narcolepsia, e vejo hoje em dia que às vezes a gente fica muito preocupado com sonolência, porque é um sintoma que todos os pacientes têm, mas às vezes outro sintoma incomoda mais o paciente, ou Uhum. incomoda tanto quanto a sonolência. E aí, às vezes, a gente não dedica tanta atenção. E aí, essa escala, eu queria fazer isso para ajudar nesse sentido. E aí eu traduzi essa escala, a gente aplicou com os nossos pacientes. A gente até viu que os nossos pacientes eram mais graves do que a pontuação lá dos franceses, ela também foi validada na China. Então,
mais grave do que os pacientes da China. Não sei se é porque a gente não tem todos os tratamentos disponíveis, Sim. então a gente não tem todo o Diagnóstico mais arsenal. tardio também, né? Exato. Ou se realmente, assim, por ser um centro de referência, a gente acaba Hum, pegando os pacientes mais graves. Mas aí foi essa a história do meu mestrado, uma tradução de uma escala com tá. uma validação cultural, com alguma adaptação, para a gente ver a gravidade dos pacientes com Quem, narcolepsia. quem que te orientou? O Fernando Morgadinho. O Morgadinho, É. tá. E aí, agora no doutorado, a ideia, na verdade, é assim: o que a gente quer fazer, e aí entra também essa ideia das plataformas Uhum. digitais e tudo, a gente está com uma proposta de criar ferramentas digitais para facilitar o cuidado do paciente com narcolepsia. Tá. Então, do tipo, reconhecer melhor a sonolência, até do ponto de vista assim, nesse momento eu posso dirigir ou não? Tá. E aí ele vai fazer um teste ali de Uhum. atenção, um teste de Na hora sonolência. ali. Exato. Tá. Para realmente ele mesmo se autodiagnosticar do tipo: "Olha, vale a pena talvez eu Tá. cochilar aqui 10, 15 minutos para depois poder dirigir". Bom, e aí várias ferramentas oriundas Uhum. daí disso, assim. Então de ser ali o melhor amigo do Tá. paciente com narcolepsia, Que fantástico isso. para ele realmente Uhum. ter uma educação da própria doença e ter uma percepção melhor dos sintomas e tudo, até para evitar acidente, melhorar a produtividade. Eh, Isso é algo que, assim, em relação aos pacientes com narcolepsia, eu me preocupo muito, assim, de Uhum. tentar deixar uma qualidade de vida melhor, uma produtividade Sim. melhor, até porque a legislação brasileira dá pouca assistência para isso, então os empregadores também, então É. são pacientes que têm uma necessidade de cochilo durante o turno de trabalho e não são aceitos, tem um risco maior de acidente, então de É trânsito, difícil de trabalho. reconhecer que é uma doença neurológica, né? Exato. É impressionante o grau de ignorância, né, de É, empregadores em é. relação a isso, né? Exato. E É, assim, sobre o sono de forma geral, então é, se a gente usar um exemplo muito mais, frequente aí, por exemplo, existe a lei seca, sim. existe toda essa história do bafômetro e tudo, para evitar acidentes de trânsito relacionado com o uso de álcool. Só que é Sono. muito mais comum, acidentes relacionados com pessoas É, dirigindo sonolenta. é, Então, assim, não tem nada sobre isso. Então é, aqui no Brasil. Então, não existe pouca de vez em quando existe, né, é, existe a Associação Brasileira de Medicina do sim, Trânsito, a Abramet, que promove algumas é, campanhas em relação a isso, mas ainda é pouca visibilidade, assim, as pessoas se preocupam é. pouco Eu acho que em tem melhorado a própria Abramet, né, oh meu Deus, esqueci o nome dela, Regina Mares? Desculpa se eu tô errando o teu nome, mas é uma psiquiatra lá da Federal do Rio Grande do Sul que é especialista em medicina do sono, que Aham. tá na Abramet. É isso, acho que é. E tá na Associação Brasileira de Medicina do Sono e tem feito campanhas, né. Eu acho que as sociedades têm que a própria ABS tem feito um trabalho Sim. muito bacana, né, É, acho que a sobre ABS, a isso. ABN, a Abramet, É, mas ainda é pouco aceito de é. forma legal, né, assim, Até pouco. pelas outras sociedades Exato, médicas, exato, né, não se dá importância. Aí quando eu fui fazer estágio na Universidade de Michigan, lá em Michigan, os Estados Unidos é peculiar por conta disso, né, porque cada estado é um país. Em Michigan, pelo menos na época que eu estava lá, o paciente que tinha diagnóstico de apneia do sono e não estava se tratando, ele era proibido de dirigir. É, é. Não tem CNH, né, você não pode usar. Exato. E isso, bom, eu que gosto muito de sonolência excessiva diurna, isso existe em vários países. Sim. Então, assim, teve diagnóstico de uma doença que tem relação com sonolência excessiva diurna, existe uma lei que te proíbe de Hum, dirigir. E até existe um exame que até que no Brasil pouco hum, se faz por conta disso, assim, que a gente não tem uma utilidade para esse hum. exame, outra que não seja talvez uma questão mais legal, que é o Ma teste de manutenção da manutenção da vigília. vigília. Então, em alguns países, eles exigem isso, assim: "Ah, ok, você tem diagnóstico de apneia, começa a tratar". É. E aí a gente vai fazer esse teste de manutenção da vigília, que aí, assim, só para explicar, a pessoa fica sentada ali com uma luz indireta e ela não pode dormir.
Então ali Uhum. vai ficar alguns minutos, até 40 minutos sentada e não pode cochilar. Se ela cochilar, aí acaba Uhum. realmente falhando ali naquela Uhum. tentativa, e aí a gente vê quanto tempo leva para isso, quantas vezes acontece isso ao longo do dia. E aí só se a pessoa passar por esse teste que ela pode voltar a ter o direito de dirigir. Sim. No Brasil não tem nada parecido, É. assim. Ô Lúcio, qual que é seu grande sonho? Bom, não sei se eu tenho um grande sonho. Eu acho que eu estou vivendo nesse momento essa questão de talvez escrever um livro. Tá. Talvez, não sei se falar se é o meu grande sonho, mas talvez é o sonho que eu quero ali realizar de forma mais rápida ali, Uhum. que eu quero gastar mais energia com isso. Tem um outro, também não sei se é sonho ou projeto, isso, fico em dúvida, assim, como diferenciar um do outro ali nesse contexto que a gente está falando. Mas tem um outro projeto que eu tenho vontade de fazer também, e aí até já pensei como viabilizar isso, e que tem a ver com essa questão do sono e cultura, sono e arte. Assim, eu gosto de fotografar, assim, Uhum. bom, sou muito amador e, na verdade, assim, virei um fotógrafo de iPhone. Uhum. Então, assim, há muito tempo não saio com uma câmera e, Mas é assim, boa a câmera do iPhone. Ela exato, tem ficado assim, cada vez melhor. e assim, já me convenci de que, na É. verdade, eu quero fotografar só com celular, porque É. é muito mais prático. Uhum. E, assim, o que eu gosto de fotografar são coisas do cotidiano, do dia a dia, e ali é o que está na mão. Uhum. Então, eu gosto muito de street Tá. foto, street art, de tudo isso. E ali o celular tá na mão, é o que dá pra gente usar ali sempre. Gosto de fotografar viagem, então também entra nesse contexto de usar o celular. E aí uma coisa que eu gosto de fazer, eu sou bem observador, assim, e faço muito isso em viagem e tudo, é observar as pessoas Sim. no dia a dia, assim, as pessoas que estão na rua e tudo. E um projeto que eu tenho vontade de fazer, que envolve o sono, era fotografar pessoas na madrugada. Tá. Então, assim, vamos sair, andar pela cidade, Mas não aqui. dormindo. Não. Tá. A ideia é exatamente oposta, assim. Pessoas que estão fazendo alguma atividade na À madrugada. noite. E aí até fazer uma entrevista com essas pessoas com a pergunta, assim, com o mote de: "Por que você está acordado a essa hora?". Tá. E aí a pessoa vai me contar uma história da vida dela ou Aham. daquele dia, sobre ela estar acordada naquele momento. E aí, a partir daí, criar um material É. sobre isso. Não sei o que que vai sair, assim, Sim. se são realmente pessoas que, Estão são vespertinas, trabalhando. trabalhadores de É. turno, ou pessoas que estão vivendo algum drama ali, tiveram insônia e saíram de casa. Eu acho assim, a ideia que eu tenho é que vai surgir diversas É. histórias completamente diferentes umas das outras. Mas a questão da madrugada é algo que me chama atenção, assim. Existe um preconceito muito grande da É. madrugada, então que são pessoas mais É. marginalizadas, mas eu tenho até por ser um pouco vespertino, não sou um A vespertino galera de extremo, TI, né, os marginalizados de TI. e aí Hã. é algo que eu tenho interesse, vontade de fazer, assim, não sei se é um grande sonho, mas é Tá. um projeto, assim, esses 2 são grandes projetos. Eu não sei se eu tenho um grande sonho maior, assim. Sim. Mas já Você já já s refletiu sobre isso? Você tem algum puta, grande sonho? rapaz, eu até eu não sei, eu não sei não. Eu tenho um lance do livro, que eu acho que é uma coisa que a gente compartilha aqui, Aham, mas não eu quero muito ter filho. aham, Eu quero, dar continuidade à minha vida dessa forma, mas não vejo também como um grande sonho. aham, Eu acho que é uma parte da minha vida que eu quero cumprir. Mas, por exemplo, você falando aqui, né, da Isabelle, aham. eu tenho ainda, apesar de ter estagiado na Universidade de Michigan, mas eu achei muito pouco também. Eu tenho uma vontade de ter uma experiência De ficar um tempo maior, né, mais fora. longo, né. Eu também tenho essa É, vontade, e é difícil, na verdade, assim, a é, gente saber o melhor momento e organizar para isso. é. E, bom, eu fiquei esse período de 2 meses e depois eu voltei e fiquei um mês em um outro serviço também em Uhum, Paris, que é o Hotel Dieu, com um outro professor que também foi muito bem recebido, chama Damien Leger. Eh, e na verdade, assim, o que que eu trago de experiência disso? Bom,
essa primeira vez, na verdade, foi uma Uhum. coisa que mudou ali uma chave, acabei, decidindo fazer medicina do sono. Mas, assim, o que que eu trago de forma genérica dessas 2 experiências que eu tive de ficar fora? Que a medicina é muito diferente, É, dependendo da cultura. Então, assim, a forma do paciente francês lidar com o processo de adoecimento, e a forma do médico francês lidar é completamente diferente do que a gente faz. Então, assim, a forma de abordar o é. paciente é completamente E diferente. você falava, em francês? Falava em Ou francês, eu tá, não sou, assim, um fluente, bom, esse cara parece que nasceu aqui, tá, mas, eu tenho um nível tá. avançado, Porque eles então são meio é, ressabiados, é, né, é. com o inglês, assim. Isso sim, isso é muito claro. Eu acho que você foi com uma grande vantagem, né, É, pra lá. é, é. É É, assim, os pacientes não falariam, a maioria não sim, falam inglês. são muito É, patriotas, é. né. E eles valorizam muito quem É, fala o francês, então, assim, talvez uhum, tenha sido um ponto também que eu fui bem recebido. sim, Eles gostam de não europeus, então, é, assim, são mais abertos é, para não europeus, então, foi um momento que eu estava lá, tinham outros estagiários europeus, tinha um italiano, uhum, que eu lembro, tinha uma menina de El Salvador tá, e eu do Brasil, e eu notava que essa menina de El Salvador e tanto quanto eu, éramos melhores recebidos ali, tá, assim, a gente tinha uma atenção especial. tá. Então, eu acho que existe isso, assim, de É. receber um cara que é mais distante, meio exótico. Eu senti isso lá em Michigan. Aliás, os residentes perguntavam pra mim: "Cara, o que que você tá fazendo aqui?" É, Porque o americano ele é meio tapado, né, com todo respeito, mas assim, eles acham que eles são o centro do mundo, né. é, Quando vai é porque Michigan é mais provinciano, né, eu não sei se aham, isso acontece, por exemplo, Pensilvânia ou até Nova York, sei lá. aham. Mas, eu era uma espécie de um mico-leão dourado lá na faculdade. "Cara, o que que você Aham, tá fazendo aqui, cara? Como assim? Você veio sozinho? Você viaja, né? Você aham. tem consultório?" Porque lá a galera não, Eu acho que né, também tem uma questão do americano, bom, eu não tenho tanta vivência assim, é, mas assim, uma que ele não sai muito do país, não né. sai, exatamente. E a Então, gente é cara de pau, né. é, o americano ele viaja muito dentro do país, às É, vezes até dentro do país nem tanto, é, mas ele sai pouco do país. é. Então eu acho que essa vivência do estrangeiro estar aqui, para eles é diferente Sim. mesmo. Lúcio, queria te agradecer, foi muito gostoso estar aqui com você, uma honra, recebê-lo. Conte comigo, viu, para esse projeto da madrugada, se você quiser Um segurança um ali. segurança ou até mesmo um parceiro de pesquisa, eu gostei muito dessa ideia. É um projeto que eu É, tenho vontade mesmo, aí, é, assim, falta a coragem é. de sair pela madrugada, e falta também eu valorizar um pouco menos meu sono pra perder umas noites de Ah, sono a aí gente toma pra um Stavigile e sai pela noite aí. acaba sendo um paradoxo, É, né, o é, médico do sono que vai deixar de dormir pois é. pra sair por aí tirando Tem fotos na madrugada. não sei se você viu na Globo News, é Globo News ou GNT? É, GNT faz parte da Globoplay, desculpa. Um documentário que foi inspirado no ensaio do Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço. E aí tem a Sociedade do Cansaço lá na Globoplay que fala um pouco desse. Tem um episódio mais Ah, específico sobre sono que fala um pouco sobre essa vida aí da madrugada? da Vou madrugada. procurar, eu É, tenho interesse, eu é. gosto muito disso. Mas conte comigo, viu? Se você precisar de alguém para te Vamos ajudar, marcar. eu acho interessante. Obrigado pela presença, sucesso na sua carreira. Tenho muito orgulho de ser o seu contemporâneo e por você ter me inspirado também. E boa sorte, cara. Muito, muito obrigado mesmo. Eu Muito que obrigado. agradeço muito o convite Uhum. e, assim, te dar os parabéns, é Obrigado. realmente uma forma de trabalho legal, de conhecer pessoas, você tem feito isso de forma bem interessante, eu vi alguns antes de vir, eu acho que você dá um espaço, quer conhecer, então parabéns mesmo pelo projeto e, assim, a gente se encontra aí em alguns outros Com projetos, a gente certeza. marca algumas outras coisas. Com certeza. Valeu, Lúcio. Pessoal, se você gostou desse episódio, por favor, curta o canal Caio na Real Podcast, siga lá no YouTube, compartilhe com seus colegas neurologistas, psiquiatras, psicólogos, médicos, profissionais de saúde, familiares, amigos e até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço.